se o barco que te levou para alimentar tubarões começasse a afundar no meio da baía, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo derrotando filmes, iremos acompanhar esses 4 aí, tentando sobreviver e escapar das presas de vários tubarões famintos. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar a baía de tubarões, in the Bay. Esse povo vai descobrir que o tubarão é o menor problema de quem passa o dia todo tomando decisão idiota. Começamos vendo as amigas Emma e Lani curtindo o casamento de uma amiga em uma baía na Tailândia. Então elas comemoram e parabenizam a amiga pelo casamento. E a Lani fala que a Emma é a próxima a casar. Após isso, a Lani se afasta para ligar pro noivo. E a Emma vai ao buffet pegar algumas coisas para comer. Assim que ela está para escolher, um homem chamado Mandal aparece e fala que ela está prestes a comer tubarão. Além disso, ele também avisa para ela tomar cuidado na hora de escolher o caranguejo cru e também com os grilos. E sugere que ela coma ou o polvo ou os bichos de seda fritos, que são os preferidos dele, já que se parecem com salgadinhos cheios de proteína. Aí o cara insiste pra Emma dar uma provadinha, e ela acaba aceitando. O problema é que ela não gosta nem um pouco do sabor, e o Mandal acaba tendo que falar tailandês para pedir um copo d'água pro barman. Então a Emma usa água pra tentar engolir o bicho de seda, mas ela acaba meio que cuspindo. E depois ela vai correndo até a mesa de sobremesas para tirar o gosto ruim da boca. Alguns minutos depois, o Mandal pergunta pra Emma se ela melhorou, e já aproveita para se apresentar. Já a Emma pergunta se o cara fala tailandês, e onde ele mora. Em resposta, o Mandal explica que realmente fala tailandês, e conta que mora nos mares e nos oceanos, pois antes de estar ali, ele passou pela Austrália, pelo Tahiti e por Bali. Agora ele tá na Tailândia fazendo tour ecológico de barco, o que é incrível, principalmente quando os tubarões aparecem e roubam a cena. Então ele pergunta o que a Emma faz da vida, e ela conta que é uma enfermeira. E aí, vendo que os olhos da Emma são esverdeados, ele fala que na ilha existe o ditado de que os olhos verdes são símbolos de boa sorte. Então nessa hora, a Lani aparece por ali, vê o clima que tem entre os dois e faz aquela carinha de quem já entendeu tudo. Mais tarde, quando os noivos estão fazendo alguns votos para jogar umas lanternas no mar, junto com alguns convidados, a Emma e a Lani veem o Mandal que nem um idiota, fazendo alguns movimentos diferenciados de yoga na beira do pier. E vendo que a amiga parece interessada no Mandal, a Lani começa a brincar, dizendo que ela deveria se casar com o cara, para ter filhos tropicais, o que deixa a Emma toda vermelha. Nesse momento, o Mandal se aproxima delas e pergunta o que elas farão no dia seguinte. Então a Lani diz que as duas planejam ir em um cruzeiro pela baía e pergunta se o cara tem alguma coisa em mente. Aí, vendo essa chance, o Mandal convida as duas para ir num passeio no barco dele pelo santuário dos tubarões. A Emma tenta recusar, já que não curte nem um pouco tubarões. Porém, a Lani quer que a amiga se aproxime do Capitão Galã, que não sabe fechar uma camiseta, e a lembra de que ela veio à Tailândia para fazer algo exótico. E como os noivos estarão muito ocupados para prestar atenção nelas, a Lani aceita o convite do Mandal. Mas parece que o cara não escutou essa parte, e continuou dando mais motivos para elas irem, dizendo que essa é uma rara oportunidade de se reconectar com a natureza ao alimentar os tubarões tigres. Tanto que ele já levou 2 casais recém-casados pra lá. Na manhã seguinte, as amigas acordam bem cedo e vão até o pier. Ali elas veem uma família saindo do barco do Mandal e perguntam pras crianças como foi o passeio. Em resposta, o menininho fala que foi incrível e que tinham tubarões gigantes que poderiam destruir o barco com uma mordida. E como a Emma ainda parece estar com receio de fazer o passeio, a Lani a incentiva e fala que o Mandal tem tudo sob controle. Por isso a Emma fica mais tranquila e apenas diz pra amiga não envergonhá-la. Em seguida, o Mandal cumprimenta as mulheres e fala que elas deram sorte, pois o clima parece ótimo para fazer o passeio. Então ele diz que é o capitão do barco e apresenta o Ruhan como sendo o braço direito dele, um cara que acabou de voltar da grande barreira de corais. Sabendo disso, a Lani liga a câmera e começa a gravar um vlog. Ela fala que eles estão indo alimentar os tubarões e apresenta os 2 responsáveis pelo passeio, além de também fazer uma piadinha aqui e outra ali. Após isso, o Mandal ajuda as clientes a subir no barco e dá aquela flertadinha básica com a Emma. Alguns minutos depois, a Lani pergunta se tem sinal de celular na água para que ela ligue para o noivo, e o Mandal explica que não, mas que ela pode enviar uma mensagem na garrafa se quiser. E a Lani ainda fala que mesmo sendo enfermeira e tendo visto muito sangue, a comida que eles querem dar pros tubarões é nojenta. Em resposta, o Ruhan fala que os tubarões gostam de peixe e pergunta se a Lani gosta de tubarão. E para isso ela responde que gosta da natureza, desde que a natureza não queira devorá-la. E aproveitando o assunto, a Emma pergunta pro Mandal se os tubarões são realmente perigosos. E para responder a isso, o cara fala que os tubarões são mais curiosos do que perigosos, pois o verdadeiro perigo são os humanos, já que os humanos finalizam uns aos outros por ganância, autopreservação e vingança, enquanto os tubarões só caçam por sobrevivência. Só que a Emma não parece concordar muito com isso, pois na visão dela, a maioria das pessoas não conseguiria tirar uma vida, pelo menos ela sabe que não faria isso. Mas o Mandal fala que na verdade, tem mais medo do mundo sem os tubarões, até porque se eles desaparecerem, a população de pequenos peixes iria explodir em números, assim o alimento deles, como o plâncton e pequenos crustáceos, provavelmente iria acabar, fazendo com que os pequenos peixes ficassem com fome. As algas e bactérias começariam a sugar o oxigênio da
da água e toda a vida marinha sufocaria. E é por esse motivo que ele diz que nós precisamos de santuários de preservação para proteger os tubarões. E a Emma fica impressionada, pois ela não fazia ideia de que o cara era tão conservacionista, algo que faz sentido, já que ele revela que era um biólogo marinho antes de começar a viver assim. E como a Emma fica intrigada com ele, o cara fala que só está aquecendo, o que deixa a Lani ainda mais animada, pensando que a amiga finalmente vai desencalhar. Bom galera, a gente já viu como é que funciona esse tipo de passeio, né? Quando você aceita passear com segundas intenções por causa de alguém, o negócio não vai acabar muito bem, né? O pessoal do Hipopótamo Mortal sabe bem do que eu tô falando, afinal a Hannah fez a mesma coisa para ir ver aligatores. E como eu falei naquele vídeo, não precisa ser homem para pensar com a cabeça de baixo. E olha só, nessa breve interação, já dá pra ver que a Emma é o tipo de pessoa que apenas cede para não criar caso. Afinal, um desconhecido chegou ali, mandou ela comer um bicho de seda e a mulher simplesmente aceitou, mesmo não querendo. E no convite do passeio, ela reclamou, falou que não era muito fã de tubarão e que tava pensando mais uma voltinha a cavalo do que alimentar tubarões. E bom, quem aceitou esse passeio nem foi a Emma, foi a amiga dela. A Lani praticamente respondeu pela loira, dizendo que ela iria adorar. E eu não sei se a Emma tá há tanto tempo assim fora de um relacionamento, ou se a Arina tá desesperada pra achar alguém pra ela e todo mundo poder sair em casal. E assim galera, eu pensaria duas vezes depois de ver que aquele era o barco do passeio, porque com certeza, se o tubarão decidir virar aquela porcaria, ele vai virar. E eu sei que tubarões são diferentes de hipopótamos, que matam gente pra caramba todo ano. Pra vocês terem ideia, uma universidade da Flórida levantou que em 2025, o mundo inteiro teve 12 mortes por ataque de tubarão. Mas mesmo que os tubarões não causem tantas mortes, de qualquer forma, eu iria checar como é que é o passeio desse barco, né? Como é que é a avaliação, se o cara realmente sabe o que tá fazendo e se ele não está metendo o famoso migué. E como elas não fizeram nada disso, as duas pelo menos poderiam perguntar para um adulto como foi o passeio, já que tinha uma família saindo bem na hora que elas chegaram. Aí dava pra perguntar se o barco parece seguro, se eles tiveram alguma experiência ruim na viagem, ou até mesmo observando os adultos saindo, já dava pra ter uma ideia, né galera? Focar apenas na criança é a mesma coisa que nada. A maioria das crianças só se impressionam e não ligam tanto pros perigos. Pra vocês terem ideia, em 2008 na África do Sul, um cara foi fazer um passeio comercial de tubarão branco, no mesmo estilo do passeio que o Mandal faz, já que lá é algo bem comum. Aí eles estavam atraindo o bicho com isca de peixe picado e cabeça de atum. O problema é que uma onda virou o barco e 3 turistas morreram afogados. Então, como eu falei, às vezes o problema nem é o tubarão, é a embarcação ou o próprio mar. Tem outro cara que em 2008 pagou pra fazer um mergulho comercial sem gaiola. E isso aqui eu já acho a maior maluquice que tem, galera. A água estava com as iscas com partes de peixe. O maluco foi mordido na perna por um tubarão e morreu no hospital no dia seguinte. O que só reforça o meu pensamento. Nós não fomos feitos para ficar mergulhando perto desses predadores. Isso aí é brincar com a sorte. E outra coisa, galera, dá pra ver o nível desse passeio só pelo começo dele. O Mandal simplesmente levou as mulheres para dentro e começou a passar conversinha na Emma sobre ele ser um biólogo marinho e conservador das espécies. Pode ser bonito no papel, mas ele não tá dando uma palestra sobre tubarões, e sim um passeio no barco. O cara deveria pelo menos ter informado, ou perguntado se alguém queria colete salva-vidas, e explicar o procedimento de evacuação. Se bem que nesse barco aí o procedimento deve ser ficar desesperado e ser cada um por si depois. Mas a gente já sabe que a preocupação desse cara não é a segurança, e sim se ele vai sair bem nas cantadas. Ainda por cima, pra completar essa desgraça toda, ninguém sabia onde essas duas estavam indo, tanto que a Lani perguntou no barco se tinha um sinal para ligar pro noivo dela, e ela fez questão de deixar bem claro que os recém-casados iam estar bem ocupados e nem sentiriam a falta da dupla. E bom, isso aqui é a música pros ouvidos de qualquer serial killer, né galera? Eu só espero que o idiota do Mandal pelo menos seja profissional e tenha um plano de navegação, porque dessa forma, alguém em terra vai ter a hora prevista de saída e de retorno da embarcação, as rotas, a descrição e até o telefone do operador para caso alguma emergência aconteça. Depois de mais algum tempo de viagem, o barco finalmente chega à Baía dos Tubarões. Então o Mandal mostra onde os tubarões entram na baía e explica que eles vêm a esse local para procriar e caçar. E além disso, ele também manda o Rohan ancorar o barco. Em seguida, o Mandal diz para as garotas olharem em volta para verem os tubarões, pois eles gostam desse barco. E as duas precisam prestar atenção, já que os animais aparecem e desaparecem muito rápido. E bom, aí eu tenho que concordar, né galera? Porque a maioria desses tubarões entra nessa água, né? É tudo banco de imagem. Nessa hora, as amigas finalmente começam a ver os tubarões, e o Mandal explica que as caudas deles têm marcas únicas e muito específicas, quase como se fossem digitais. E aí, como os animais estão em volta do barco, o Mandal fala que está na hora delas jogarem a isca. E como a Emma se recusa a fazer isso, a Lani acaba aceitando, mesmo tendo bastante nojo, visto que o negócio é feito de órgãos de diferentes peixes e muito sangue. Então ela joga a isca no mar, e vários tubarões aparecem para comer, o que deixa a Lani bem animada. Fora isso, o Mandal explica que cada tubarão tem uma personalidade diferente, e assim como os humanos, eles podem ser tímidos, atrevidos, meio erráticos, e alguns são imprevisíveis. Pois como os tubarões estão caçando o tempo todo para sobreviver
sobreviver, eles tendem a morder qualquer coisa que haja como uma presa. E além do dano físico que uma mordida pode causar na hora, a pessoa ainda pode ser afetada pela bactéria presente na boca desses animais. Depois dessa explicação, o Mandal sugere que as amigas adotem um tubarão, e diz que está na hora delas tocarem em um deles. E como a Lani já jogou a isca na água, ela fala que é a vez da Emma fazer algo, e digamos que a garota é bem insistente. Aí mesmo sentindo bastante medo de fazer isso, ela acaba confiando no Mandal, e toca rapidamente na barbatana de um tubarão. E como a Emma fala que a barbatana parece uma lixa, o capitão aproveita essa chance para pegar na mão dela e falar que a pele dos tubarões é coberta por escamas parecidas com dentes, tanto que em algumas barbatanas tem pedaços faltando e cicatrizes causadas por tubarões maiores, até porque eles são bem territoriais. Depois disso, o Mandal fala que está na hora do segundo espetáculo do dia e manda o Rohan jogar um pedaço enorme de carne na água. Aí mais tubarões tigres se reúnem em volta do barco, e o Mandal explica que esses animais foram praticamente construídos para essas águas. Eles caçam peixes, tartarugas e até mesmo aves marinhas, pois o formato das suas cabeças permite que eles esmaguem a carapaça das presas. O problema é que enquanto o Mandal fala que os tubarões praticamente não têm peso quando estão na água, um tubarão gigante avança pra cima daquele pedaço de carne e acaba ficando preso nas correntes, o que faz aquela porcaria de barco balançar como se fosse uma folha de papel. Vendo isso, o Mandal diz pro Rohan cortar o cabo, porém o jovem está tão em choque com o que está acontecendo que ele apenas pega uma lança e começa a golpear o pobre animal, deixando o tubarão ferido e ainda mais agitado. Aí pra não deixar as coisas piorarem, o próprio Mandal solta a corrente para liberar o tubarão e acalma as mulheres, dizendo que tudo já passou, além de falar pro Rohan que o jovem vai pro olho da rua se fizer uma cagada dessas outra vez. Então o Mandal fala pro Rohan ligar o motor e explica que aquele tubarão é a China, a celebridade local da ilha, que tem quase 4 metros de comprimento e está grávida, o que explica a agitação dela. Só que mesmo com essa explicação, as amigas continuam em choque e sem saber o que pensar. Mas a pior parte de tudo isso é que o motor dessa banheira não volta a funcionar de jeito nenhum. E como se isso ainda não fosse o bastante, o Rohan mostra pro Mandal que o barco está com algum buraco e começando a encher. Em resposta, o Mandal entrega colete salva-vidas para as garotas e diz que isso é apenas por precaução, pois está tudo bem. Porém elas não são cegas e veem que tem água entrando no barco, o que deixa as duas tensas pra caramba. Depois disso, o Mandal e o Rohan começam a tentar achar qual é o problema do motor para conseguir arrumá-lo, antes que a coisa fique feia de verdade. Aí eles levantam a hélice e veem que uma corrente se prendeu a ela. Por esse motivo, o Rohan ancora o barco novamente e as garotas começam a ajudá-lo a tirar a água, enquanto o Mandal pede ajuda pelo rádio. O problema é que o Simon, para quem o capitão está pedindo ajuda, não recebe a mensagem por conta da interferência do local em que eles estão, que fica perto das falésias. Aí vendo isso, a Lani pergunta o que vai acontecer se o Simon não responder, e o Mandal explica que quando a água passar da linha limite, eles terão que evacuar, pois o barco não estará mais simétrico, já que o casco rachou. Ouvindo isso, a Lani pergunta o que o cara quer dizer com evacuar, e questiona se ele tem um bote salva-vidas. Em resposta, o Mandal fala que ele só tem boia salva-vidas, e diz que tem um vilarejo do outro lado daquela mesma ilha, atrás do morro, e que vai nadar até lá para buscar ajuda. Aí a Lani fica apavorada com essa ideia, já que o mar está cheio de tubarões, incluindo a China, que parece ser bem agressiva. Porém, o Mandal diz que sabe o que está fazendo, e que na verdade, os tubarões não mordem humanos, sem mais nem menos. Ouvindo isso, a Lani pergunta o que eles devem fazer se o cara não voltar, e como não tem tempo a perder, o Mandal fala que os acidentes com tubarões acontecem quando a visibilidade está baixa, e que por isso, ele precisa ir agora. Então ele manda o Rohan continuar tirando a água, e pedindo ajuda pelo rádio, além de dizer que todos ali precisam ficar de colete. E como não tem sangue ou isca na água, ele fala que elas não precisam se preocupar com nada. Bom galera, aqui o acúmulo de cagadas cobrou o preço, né? Pra começar a parada, a alimentação turística é algo que muda a rotina do animal. Na Filipinas, por exemplo, o turismo alimenta tubarão-baleia todo dia, e aí eles acompanharam mais de 200 animais, e 9 deles viraram residentes praticamente permanentes desse lugar. Isso quer dizer que os bichos pararam de migrar, e ficaram ali por conta de terem comida garantida. Já na Austrália, tem tubarões brancos que ficam 61% mais ativos e agitados perto de operadores de gaiolas, pois o bicho sente que algo vai acontecer ali onde o passeio opera. E não precisa ser nenhum gênio pra pensar nisso, galera. Um predador tipo um tubarão-tigre igual a China, que tem quase 4 metros e ainda está prenha, fica mais agitado nessa região, ainda mais quando um barco vem e fica jogando isca e sangue na água. Com isso, a chance de um acidente e um ataque acontecer é ainda maior, né? Pois o animal não vai diferenciar se é comida ou um humano que caiu na água. Afinal, galera, os tubarões não têm braços e mãos para checar a comida, e por isso eles fazem o que é chamado de mordida exploratória. Quando o bicho vê algo boiando e não consegue identificar, ele dá uma beliscada para ver o gosto, e é nessa beliscada que muita gente se ferra. Porque vamos combinar, né galera? Se um tubarão branco, com a boca desse tamanho aqui, decide testar se você é um alimento ou não, o resultado
caso, é desastroso. Dependendo de onde pegar, é praticamente amputação instantânea. Tem diversos casos de surfistas que perderam membros por causa de mordidas de tubarão. Isso que essa mordida exploratória, galera, segundo estudos, é contida, pois já mediram a mordida que um tubarão branco dá em focas, e ela tem mais força que as mordidas exploratórias em humanos. O pior de tudo é o idiota do Mandal comparando a mordida de um tubarão como nada, e que o real problema é a bactéria. Com certeza esse cara tá confundindo o tubarão com um dragão de Komodo, se bem que até esse dizem que a mordida dele tem veneno, e não bactérias. E esse cara é tão incompetente, que a própria Alani tava colocando o braço pra fora do barco após jogar aquele monte de isca, e o Mandal simplesmente cagou pra isso, já que ele tava mais ocupado passando cantada, e fazendo a outra passageira passar a mão no tubarão. E assim galera, o tubarão tigre está entre as 3 espécies responsáveis pela maioria das mordidas fatais. Ficar instigando os outros a passar a mão num bicho desses é brincar com a mão alheia, né? E por falar em brincar com a sorte, de quem foi a ideia estúpida de prender um pedaço de carne quase maior que essa porcaria de barco, uma corrente? Não tem o mínimo de sentido fazer uma coisa dessas num barco caindo aos pedaços. Ainda por cima, quando a cagada acontece, o Mandal manda o Ruhan cortar a corrente. E como é que o cara ia fazer isso? Por acaso ele tá com um maçarico ali no barco e a gente não viu? O certo era usar uma corda pra isso, né galera? Eu já falei em outros vídeos, se você tá num barco, é sempre bom ter uma faca na mão, pois se uma corda enrola em você e você cai no mar, é bom estar com uma dessas para se livrar rapidamente. E a lista de incompetência só aumenta. O motor tava trancado, e eles ficaram tentando ligar umas 3 vezes, e só depois disso que eles foram perceber o problema. É claro que tinha algo errado, né? Um tubarão de quase 4 metros estava chacoalhando o barco. Antes de ligar o motor, o certo era conferir isso, da mesma forma que o Rohan estava fazendo antes deles partirem pro passeio. O melhor mesmo era manter o motor levantado assim que o cara tivesse baixado a âncora. Dessa forma, evitaria que qualquer coisa enroscasse nessa desgraça. Mas não, né? Melhor tentar ligar 3 vezes para garantir que vai enroscar bem, e só aí ver o que pode ser. Além desse lixo flutuante estar todo ferrado, o cara só tem 2 coletes salva-vidas. Tá de brincadeira, né galera? Ele tinha acabado de levar uma família inteira num passeio. Se a cagada acontecesse naquele outro passeio, não ia ter colete pra todo mundo. Por falar em equipamentos de segurança, se tem um vilarejo ali perto, tudo que vai acontecer daqui pra frente poderia ser facilmente resolvido com um sinalizador, né galera? Mas infelizmente a preocupação do Mandal é não abotoar uma camisa e comer bicho de seda. Sem contar que esse filme é tão safado, mas tão safado, que eles levaram 2 motores nesse passeio maldito, um funcionando e o outro quebrado, e nem se deram o trabalho de esconder essa merda. Eles só tiraram o motor bom no momento em que deu pau no barco. E como eles fizeram questão de jogar toda a isca fora, a única ideia que sobra é o pessoal do barco ficar batendo na água com alguma coisa, pra causar vibrações e atrair a atenção dos bichos pro barco. Dessa maneira, o bicho ficaria perto do barco, e o Mandal teria mais chance de se afastar e chegar na praia, sem virar um lanche, é claro. Isso porque quando você joga tchum na água, que são aquelas iscas, o padrão de busca ou caça do tubarão pode ficar ativado. Tem experimentos onde um tubarão branco ficou no modo de busca 12 horas depois, e no geral, ninguém sabe se o bicho continua ou não nesse modo de busca, mas o idiota do Mandal apenas fala que não tem com o que se preocupar, tirando a informação diretamente da bunda. Além disso tudo, é como eu falei antes, se a preocupação desse maluco fosse a segurança do passeio que ele oferece, ele teria mais jeitos de conseguir ajuda em vez de só um rádio, e não teria que pular no mar para apostar uma corrida com um tubarão, e a essa altura, eu já tô torcendo pra ele perder essa corrida. Após isso, o Mandal observa a água por um tempo, desce do barco com bastante calma, segurando um bastão, se despede da Emma e começa a nadar em direção à ilha. O problema é que o Ruhan não tá nem um pouco confiante de que o capitão vai ter sucesso, afinal tem muitos tubarões na água, e talvez ele tenha razão, pois nesse momento um tubarão aparece perto do barco e parece nadar em direção ao Mandal. Por sorte, quando o tubarão começa a se aproximar, o capitão finalmente chega à praia e corre em direção à aldeia que fica do outro lado da ilha, o que deixa as garotas felizes pra caramba. O único problema é que enquanto o Mandal precisava superar o pequeno desafio de correr descalço pela floresta até atravessar a ilha, o trio que ficou pra trás tenta ganhar o máximo de tempo possível tirando a água do barco. A Alani até sugere que se o Mandal conseguir chegar até a ilha, eles também conseguem, porém a Emma se recusa a entrar na água, e o Rohan diz que o capitão apenas teve sorte, e que elas precisam trabalhar mais rápido. E como se eles já não tivessem ferrados o bastante, o Rohan não consegue contactar ninguém pelo rádio. A Alani até pergunta se tem como mover o barco pra uma área sem interferência, mas o cara apenas fala um monte de coisas em tailandês, e praticamente deixa claro que essa ideia foi estúpida. Pra piorar ainda mais, depois de algum tempo sem verem o Mandal voltando com ajuda, o Rohan perde a paciência e para de tirar a água do barco. Então ele acende um cigarrinho e começa a contar pras garotas que ele trabalhou em um barco de mergulho de tubarões. Certo dia, 2 australianos entraram na jaula de ferro para mergulhar com os tubarões, e um acidente aconteceu. Um tubarão invadiu a jaula na hora que ele pulou para pegar o atum e mordeu a cabeça de um homem. Aí a Alani pergunta o que aconteceu com o outro cara, e o Rohan mostra pra elas as marcas de mordida que ele tem na lateral do corpo. Ele conta que conseguiu tirar o cara, porém o tubarão quase acabou com ele no lugar.
explicar. E como o Ruhan estava chamando os tubarões de monstros, desde a hora em que ele acendeu o cigarro, a Emma pergunta por que eles são monstros, se foram os humanos que invadiram o quintal deles. Em resposta, o Ruhan diz apenas que os tubarões sentem os batimentos do coração. Aí, sem terem mais o que falar, eles apenas continuam tentando tirar a água do barco. Algum tempo depois, o Mandal finalmente chega ao outro lado da ilha e encontra uma vila. O problema é que essa vila está do outro lado de um braço do mar e demoraria muito tempo para atravessar nadando. Aí o Mandal tenta gritar por ajuda, porém como ninguém responde, ele apenas decide pegar um caiaque que está ali perto dele para voltar e ajudar o trio. Enquanto isso, no barco, a Lani começa a ficar apavorada, pensando que a ajuda não vai chegar e que eles irão morrer jovens. A Emma até diz para a amiga se controlar, porque está deixando ela assustada. Porém a Lani responde que a Emma deveria estar assustada com outras coisas. E vendo essa conversinha entre as duas, o Ruhan manda elas calarem a boca e trabalharem mais rápido. Mas como a parte traseira do barco já está toda afundada, a Lani fala que é inútil fazer isso, afinal já entrou muita água no barco. Nesse momento, quando eles já estavam totalmente sem esperança, o Mandal finalmente aparece, trazendo um pouco de felicidade. Então ele sobe no barco e fala para Lani e para Emma pegarem o caiaque, irem até a praia e contornarem a ilha para chegar na aldeia que ele viu para pedirem ajuda. Então a Emma pergunta o que os caras vão fazer, e o Mandal fala para elas não se preocuparem com eles, pois os dois podem nadar. Ouvindo isso, o Ruhan faz uma cara de quem não acredita no que ouviu e diz que pode usar o caiaque para chegar ainda mais rápido à aldeia. Porém o Mandal fala que as clientes são prioridade e pede pro marinheiro cumprir o dever dele. Para piorar ainda mais, nessa hora eles veem que o remo caiu na água e está indo para longe do barco. Aí vendo que a correnteza os levará direto para alto mar, o Mandal desce do barco e pega o remo sem muitos problemas. O problema é que na hora em que ele volta pro barco, ele é mordido na perna por um tubarão. Felizmente o tubarão solta a perna dele e o Mandal consegue nadar de volta para o barco com a ajuda dos outros três. Rapidamente a Emma apoia o cara para ele se manter calmo e a Lani amarra uma corda em cima da ferida para tentar amenizar o sangramento. Ao mesmo tempo, o Mandal fala para as garotas pegarem o caiaque e irem para a praia, algo com que a Lani concorda, até porque não existe mais nada que elas possam fazer pelo capitão. Só que na hora em que eles decidem ir embora, o Ruhan resolve que não vai ficar ali e tenta roubar o caiaque. Vendo isso, o Mandal prende o cara pelo pescoço e dá a chance perfeita para as garotas irem embora, mas o Ruhan não deixa barato, inverte o jogo e aperta a ferida da perna para se livrar do Mandal. Após isso, o Ruhan começa a puxar a corda do caiaque de volta pro barco e se joga em cima do caiaque, dizendo que pode tirar as garotas dali. Dessa forma, o Ruhan derruba as garotas na água e rouba o caiaque. Porém, ao contrário da Emma, que desiste e volta pro barco, a Lani tenta voltar pro caiaque. Por conta disso, o Ruhan começa a ameaçar dar facadas a Lani para afastá-la, mas como a jovem não desiste, o Ruhan pega o remo e bate na cabeça dela. Aí a Lani desiste de lutar e continua tentando roubar o remo do Ruhan, algo que ela até consegue fazer, só que por conta da batida na cabeça, ela não consegue voltar pro barco, e a Emma acaba tendo que entrar na água para resgatar a amiga, ignorando totalmente que tem um tubarão por perto. Apesar dos perigos, a Emma e a Lani conseguem voltar pro barco que está naufragando. No entanto, por conta da batida, a Lani está numa situação terrível e mal consegue ficar acordada. E vendo isso, a Emma dá uma encarada cheia de raiva no Ruhan, que para de olhar para trás e continua usando as mãos para remar e chegar à praia. Depois disso, a Emma percebe que tem algo de errado com a amiga, procura por um ferimento e descobre que o Ruhan acabou acertando uma facada no abdômen da Lani. Aí percebendo que a situação está feia, a Emma começa a tentar manter a amiga consciente para que ela não morra. E o Mandal volta a tentar contato com o Simon. O problema é que quando o Mandal finalmente escuta uma voz do outro lado, a Lani fala que precisa de um minuto para descansar e acaba perdendo a vida nos braços da amiga, o que deixa a Emma destruída. Ok galera, eu vou ser sincero com vocês, dificilmente eu ia me meter numa situação dessas. Eu já comentei aqui no canal como eu acho bizarro se expor na água dessa forma, mas se eu me metesse numa rascada dessas e precisasse pular na água e nadar até a praia como um Mandal, definitivamente eu faria diferente, pois a forma que ele nadou até a praia foi o melhor jeito possível para parecer uma presa pra China. A primeira linha de orientação para quando um tubarão aparece na sua frente, galera, é ficar submerso se der. E bom, o cara conseguia fazer isso, né? E tinha como esse cara mergulhar em vez de ficar apenas na superfície nadando na linha da água. Ele até fez uma coisa certa, que foi nadar rapidamente, mas de um modo suave até a costa. Desse jeito você evita movimentos bruscos, que é o que pode atrair os tubarões. Mas seria muito melhor fazer isso submerso, para não parecer uma presa, e para poder ter uma visão do tubarão, caso o bicho tente atacar, pois aí ele poderia usar aquele bastão para alguma coisa. Tem até uma tática usada que é sempre ficar de frente pro animal, e caso você esteja com mais uma pessoa, ambos ficarem de costas um pro outro, e seguir nadando juntos até a segurança, vigiando sempre à frente para evitar um ataque. E aquele bastão que ele tinha serviria perfeitamente para qualquer encontro, pois a ideia de você ter algo assim submerso é para poder cutucar o bicho e fazer ele desviar a atenção de você. Tanto que existem vários vídeos de pessoas mergulhando, onde elas não atacam o tubarão com socos, e apenas remanejam a trajetória do bicho. É claro que isso é extremamente difícil e arriscado de fazer, né? Mas em últimos casos, é a única forma de direcionar o animal para longe de você.
você. Afinal, um soco embaixo d'água não vai ter eficácia, a menos que você seja o Aquaman. Mas felizmente o roteiro tava do lado do Mandal nesse momento, e ele teve sorte. E quase que essa sorte faz o pessoal do barco querer bater as botas, pois eles acharam que como deu certo pro Mandal, eles tinham uma chance também. Por sorte, nesse momento, o Juan usou o cérebro, ou pelo menos o pouco que ele tinha, né? Ou talvez tenha sido o trauma que falou que o capitão só teve sorte. E esse tipo de raciocínio, galera, é o que mais mata na vida real, pois você se compara a alguém que pode ter conseguido por pura sorte, ou por ter mais habilidade que você, e vai lá e tenta fazer também. E a burrice desse povo não para de me impressionar, galera. Como é que eles não têm nada nessa porcaria de barco? 2 remos resolveriam essa situação facilmente, pois uma das garotas deu a ideia certa, que era mover o barco para longe, para evitar que as montanhas bloqueassem o sinal de rádio, e aí daria para pedir ajuda. Mas nem isso eles podem fazer, porque nenhum remo esses imbecis têm, ou até mesmo para todo mundo remar pra praia e abandonar esse pedaço de madeira que tá afundando. E por falar em remos e imbecis, galera, o Mandal conseguiu fazer toda a travessia descalço até chegar próximo daquela outra ilha. E assim, esse cara realmente tem sorte, pois a Tailândia é o lar de alguns bichos bem chatos e perigosos, tipo várias cobras peçonhentas, como a cobra rei. Por muita sorte, o cara não pisou em nenhuma no trajeto, mas eu acho que a burrice desse cara só aumentou durante o caminho, pois ele conseguiu um caiaque de graça. Tinha várias casas na frente dele, mas a ideia desse jumento é voltar pro barco em vez de pedir ajuda. Tá de sacanagem, né, galera? Qual que é o sentido disso? Esse tipo de coisa me revolta num nível absurdo quando eu tô assistindo. Eu chego a cogitar toda a evolução da humanidade quando algo assim acontece. E você até pode falar que tem que ser assim, para não acabar rápido, né? Mas galera, era só ele ir buscar ajuda e o tubarão atacar a canoa dele ou da pessoa que viesse ajudar. Sei lá, qualquer coisa seria melhor do que essa decisão extremamente estúpida e sem lógica alguma. Até porque pela demora, eu tô achando que essa porcaria aí vai levar mais tempo que o Titanic pra afundar. E olha que foram quase 3 horas. Então é como eu falei, o Mandal deve ter fritado o cérebro ou algo assim nessa correria. Então pode pôr na conta dele também a morte da Lani, pois essa ideia imbecil dele fez todo mundo ficar desesperado. O pior é que ele conseguiu ser ainda mais burro naquela volta, galera. Porque afinal, se ele tivesse voltado e gerenciado o negócio direito, daria pro Mandal salvar todo mundo, levando uma de cada vez no caiaque. Não é como se esse caiaque tivesse furado ou algo assim. Dessa forma, ninguém ficaria em perigo na água. É um plano muito melhor do que apavorar o Juan, dizendo que eles vão ficar largados ali para morrer, enquanto as mulheres se salvam. Aí ele poderia levar as garotas pra praia facilmente e buscar o Juan por último. E sim, caberia os 2 caras naquele caiaque, mas o Mandal provavelmente tá com algum complexo de salvador. E isso faz qualquer um entrar em desespero. E eu não tô falando que o Juan tá certo em atacar e roubar o caiaque, mas dá pra entender por que ele fez isso, e a culpa é totalmente do Mandal. Sem contar que eles tinham só um remo, e não pensaram em momento algum em manter essa desgraça segura, né? Tipo amarrar com uma corda. Eu até tenho outras ideias pra falar aqui, mas a minha educação não permite. Mas de qualquer forma, galera, tinha vários jeitos desse remo não ir parar na água, né? Mas todo mundo desse barco tá sofrendo de burrice crônica. E assim, pessoal, eu não vou perder meu tempo falando muito daquele torniquete, mas ele ficou tão mal feito que logo depois dela terminar de amarrar o negócio, ele simplesmente desapareceu da perna do idiota do Mandal. A Lani pegou uma corda de palha pra fazer esse treco, sendo que tinha várias outras melhores ali. Ela amarrou tudo errado também. Se essas duas aí são enfermeiras, eu fico preocupado com os pacientes do hospital que elas trabalham. Sem contar que tava na cara que o Juan ia tentar se salvar a qualquer custo. O maluco mostrou vários sinais antes disso. Teve até um momento que ele parou de tirar a água pra fumar e discutir com as mulheres. Mas como eu falei, a culpa disso tudo é do Mandal, que plantou a ideia de que o Juan ia bater as botas ali, e as garotas iam se salvar. Sem contar que a Lani também partiu pra cima de um cara que tinha uma faca, sendo que ele tinha a vantagem de estar no caiaque e ela na água. Ali não tinha o que fazer, né? Era só aceitar que até pra fugir elas fizeram cagada, deixando o caiaque amarrado. E aí o que restava é fazer a mesma coisa que você faz quando é assaltado no Brasil, aceitar que perdeu e seguir a vida. Veja pelo lado bom, o ladrão vai conseguir comprar uma cachaçinha. Apesar dessa tragédia, o Mandal mantém a cabeça no lugar e explica pra Emma que assim que o barco afundar e eles tiverem que boiar na água, ela não pode fazer nenhum movimento brusco ou mostrar medo para os tubarões, pois a água está cheia de sangue. Mas como a Emma está cheia de raiva e se recusando a escutar mais coisas sobre os tubarões, o Mandal fala que tudo o que aconteceu nesse dia foram apenas erros e que infelizmente ela não pode mudar nada. E bom, aí eu vou concordar com esse cara, né? Porque foi uma cagada atrás da outra. Por isso ele fala que a Emma precisa ir nadar e se afastar dali o mais rápido possível, antes que os tubarões entrem em frenesi e comecem a comer tudo que aparecer pela frente. Só que a Emma se recusa a deixar o Mandal e não muda de ideia, mesmo sabendo que será perigoso ficar perto dele. Após a Emma decidir que não vai abandonar o cara, ela começa a procurar qualquer coisa que sirva para fazer uma jangada improvisada e possa aumentar a chance de sobrevivência que eles têm. Nesse momento, o Mandal vê que está cheio de tubarões em volta do barco e fala pra Emma que a única chance que ela tem de sair viva dali é se usar o corpo da Lani como isca, pois ele e a Lani estão sangrando demais. Mas a Emma se recusa a fazer isso, afinal as duas eram melhores amigas. E aí, percebendo que essa realmente é uma decisão difícil pra mulher, o Mandal é ainda mais direto e fala que ele já está praticamente morto.
até porque tem uma centena de tubarões em volta do barco e ele está sangrando pra caramba. Então o cara fala que os tubarões não estão ali para brincar com ela e que a Lani teria feito a mesma coisa, até porque a jangada mal flutua e eles precisam ganhar tempo para serem resgatados. E não me perguntem de onde que veio esse monte de tralha, eu vou tentar explicar depois, mas praticamente virou o raft, né? Nesse momento, a Emma vê que a água está cheia de tubarões, pede desculpas para a amiga e joga o corpo da Lani na água para ela ser devorada pelos tubarões. Depois que os animais se alimentam do corpo da Lani, o Mandal sobe na jangada e chama a Emma para sair do barco. Porém a mulher está tão triste pelo que precisou fazer que apenas fica para trás para morrer afogada. Vendo isso, o Mandal mergulha na água, resgata a Emma e volta com ela para a jangada, onde ela tenta pedir ajuda pelo rádio mais uma vez. Só que a correnteza faz exatamente o que eles temiam e vai levando os dois para fora da baía, até eles ficarem à deriva em mar aberto. Na manhã seguinte, a Emma acorda o Mandal e fala que está ouvindo alguns barulhos ao redor deles. Aí percebendo que a situação está feia e sabendo que não vai aguentar muito tempo, o Mandal fala pra Emma que os olhos dela significam boa sorte e se afasta dela, para atrair os tubarões e ganhar mais tempo pra mulher. E finalmente ele consegue se sacrificar, né? Porque esse cara tava querendo faz tempo. E somando a tristeza com o cansaço, a Emma acaba dormindo em cima da jangada. Muitas horas depois, a Emma acorda praticamente no fim da tarde e vê um navio passando a uma boa distância dela. Então ele vê que o rádio está boiando a alguns metros, nada até ele e consegue pegá-lo sem problemas. Só que após fazer isso, a coitada vê um tubarão enorme nadando na direção dela. Por sorte, o animal faz um desvio e não ataca. Aí aproveitando essa segunda vida, a Emma volta rapidamente para a jangada e pede ajuda pelo rádio. Na hora em que a Emma recebe uma resposta, ela percebe que o cara só fala tailandês e resolve dar instruções simples, dizendo que precisa de ajuda e que é pro cara virar um navio. Mas enquanto ela faz isso, aquele tubarão parece ficar com fome e avança em direção à jangada. Algum tempo depois, a Emma acorda, lava o rosto no banheiro do navio e vê que tem vários tubarões mortos na cozinha e vai pro convés esperar um ar fresco e pensar em tudo que passou. Em seguida, o Wuhan também aparece no convés e vê a Emma dormindo na parte de cima do barco, o que deixa ele totalmente em choque. Por isso o idiota volta para dentro do navio e arma um plano para escapar da situação. Após isso, ele se aproxima com bastante calma da Emma e usa um pano para tentar sufocar a enfermeira sem que ninguém perceba. Mas como ela se recusa a ser finalizada tão facilmente, o cara mete 2 socos na cara dela e começa a se lamentar, dizendo que não queria ter machucado ninguém e que não finalizou a Lani. E bom, imagina se ele não tivesse arrependido, né? Aí enquanto o babaca fica chorando, a Emma usa o volante da escotilha para esmagar o pé dele. Depois disso, ela pega uma chave inglesa do chão e bate nele mais algumas vezes. Então o otário fala que as próprias vítimas foram as culpadas pelo que ele fez. E a Emma chuta o Wuhan para fora do navio, ao melhor estilo Leônidas, com uma forma de vingar a Lani. Aí o Wuhan até grita por socorro, porém os tubarões acabam chegando até ele mais rápido e o devoram sem pena. No fim, nós ainda vemos vários tubarões bebês nadando na baía, mostrando que deu tudo certo com a China. Bom, vamos lá, né, galera? Esse final aqui era pra ser totalmente diferente. Só que alguma entidade divina jogou um monte de coisa no barco, simplesmente do nada, né? Porque a única coisa que tinha nessa podreira durante toda essa história era uma boia e um extintor pendurados. Só que do nada, a baía praticamente virou uma gameplay de raft, né? Tudo que precisava pra fazer uma jangada brotou do ar, sem contar que ela se montou praticamente sozinha também, né? Porque vamos combinar, né, galera? Se tinha toda essa tralha no barco, qual o sentido de montar isso só agora? Tinha um isopor gigante pra tirar água e uma penca de material ali. Eu tô tentando procurar uma explicação pra isso, mas é praticamente impossível, né? Só se o Mandal tava querendo muito fazer o ato heróico mesmo, e escondeu tudo amarrado embaixo do barco, esperando o momento certo para ser o salvador da Emma. E assim, inteligência não era o forte de ninguém ali, pois o Mandal deu a sugestão de usar a Lani como isca pros tubarões. Só que eles executaram a ideia da pior forma possível. Aqui eu tive até um flashback daquele povo imbecil que morreu pro peixe maldito do perigo vem do lago. Eles lançaram a mulher na água e não fizeram nada, galera. Qual que é o sentido de você propor uma isca, executar o plano e ficar plantado dentro do barco que tá afundando? Isso consegue ser mais burro que a galera do peixe. E lá eles sentiam uma urgência, né? Aqui, se não fizer nada, era papo de bater as botas. Era, né? Porque o deus do raft salvou no fim. Sem contar que esse povo não consegue manter itens importantes perto deles. Perderam aquele remo, agora o rádio fica pulando na água como se fosse um peixe recém-pescado. E com muita sorte, a Emma conseguiu recuperar. E a coisa consegue piorar. Além de cair num navio cheio de desgraçados. E sim, se você não sabe que esses caras são desgraçados, dá uma olhada lá no vídeo de Sharknado que eu fiz no Drakezando. Lá eles tiveram o que merece. Mas voltando aqui, a mulher foi atacada pelo Wuhan, gritou pra caramba, fizeram discursinhos, e por incrível que pareça, ninguém apareceu. Simplesmente é outra coisa que não dá pra explicar. Eu só penso que quem fez essa droga de filme não sabia como acabar e desligou o cérebro no final, e esperou que a gente ia desligar também. Mas agora passando pras notas, galera, ninguém aqui merece nota alta, isso não é uma surpresa, né? Pra começar, o Wuhan leva um belo 0. O cara simplesmente não fez nada de produtivo, bateu no tubarão no desespero, parou de tirar a água do barco pra fumar e xingar as garotas, e depois surtou e finalizou a Lani, e ainda teve a cara de
principal de jogar a culpa nos outros. O desespero até explica algumas coisas, mas não tudo, né galera? Já a Lani ganhou uma nota 3. A culpa desse passeio é praticamente dela, né? E do Mandal. Mas se ela não insistisse, a Emma provavelmente não iria. Depois que deu a cagada, ela teve uma ideia boa, como se afastar da costa para pegar o sinal. Mas também foi só essa. Depois ela avançou pra cima de um cara armado estando na água e bateu as botas por isso. Agora o rei das cagadas, o Mandal. Todo mundo que se ferrou nessa história é culpa do Mandal, galera. Por isso ele ganha um -1. E pra ser sincero, eu tinha até esquecido das notas negativas. Esse cara aí foi tão burro que fez eu lembrar. Ele só tinha 2 coletes no barco que ele carregava famílias inteiras. Teve a grande sorte de chegar até a praia nadando. E mais sorte ainda quando ele achou aquele caiaque. Aí em vez de usar os neurônios para procurar ajuda, ele deu 2 gritos da praia para uma vila distante e decidiu voltar para o barco afundando. Um verdadeiro gênio incompreendido. Fechando o time dos humanos, temos a Emma, e vai ganhar um 4. E bom, ela tem 2 feitos no filme todo: finalizar o babaca do Wuhan e sobreviver. Se bem que esse segundo aí foi mais sorte do que feito, né? Primeiro porque a divindade do Raft jogou vários itens pra ela, e segundo porque o barco passou na hora certa. Agora o mais burro nem tem competição aqui, galera. O Mandal ganha frouxo. O cara praticamente fez questão de que as pessoas iriam morrer naquele acidente, nem que ele tivesse que se sacrificar pra isso. E no fim, ele conseguiu servir de sacrifício. Objetivo completado, né? A mais esperta é a China, né galera? Ela comeu de graça o dia todo, aguentou porrada sem se machucar, e ainda não precisou finalizar ninguém, porque os próprios humanos fizeram isso sozinhos. O único vacilo foi ficar presa naquela corrente, mas no fim ela ainda teve um final feliz, indo embora com os filhotes. Fala galera, esse foi como derrotar The Bay. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de escolher bem os seus passeios.